Olá, meus amados irmãos, estamos aqui em mais um Start Prayer-Cast. Esse canal foi criado para levar a palavra do Senhor, abordar assuntos polêmicos e sim, tirar a sua dúvida. Você tirar a sua dúvida, compartilhe com a gente, coloque aí no comentário, que assim que possível estaremos interagindo com você. Estamos aqui acompanhados do nosso amado irmão Ivan Lemos. Chique, Ivan. bom dia, boa tarde ou boa noite no seu horário que você vai estar assistindo. Mas é um enorme prazer estar aqui mais uma vez compartilhando, conversando, falando da palavra de Deus. Bênção para as nossas vidas e para a sua. Deus abençoe você desde já. Acompanha aí que tem assunto muito bom. É isso aí. E estamos também com o Matheus, o homem das câmeras, dos bastidores. Matheus, dá um abraço pro pessoal, Matheus. Paz a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí pela graça, mais um dia de podcast. Eita Deus. Isso é o Matheus. Matheus, joga a vinheta e vamos pro assunto do podcast. Assunto de hoje. Tema: tenha bom ânimo em meio às circunstâncias. Ivan, esse é o tema de hoje. Tema rico, né? Esse pessoal de casa, pessoal para nós. Esse foi um tema que Deus colocou no nosso coração. A gente tem vivido tempos difíceis, não é verdade? Tempos tenebrosos. E muita coisa ainda está por vir. Fabrício, nós estamos falando aí desde a esfera política, saúde, clima, tá calor aí, né? Clima, espiritual. Não sei se vocês percebem muito o peso espiritual que está sobre o Brasil, né? Nós temos vivido grandes avivamentos, mas grandes guerras. E essa palavra, uma palavra que foi de Paulo, direcionada a Filipenses. Nós vamos estar falando hoje sobre Filipenses 4, 11, 12. É uma palavra rica e, inclusive, o versículo 13 é muito usado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que muitas das vezes a gente está nesse versículo, mas não vivendo os dois anteriores versículos, que falam sobre escassez, sem viver na abundância, sem viver na fartura. E nós queremos falar um pouco sobre isso com vocês hoje, e nosso irmão aqui já tem algumas perguntas, nós vamos estar tratando desse tema. Eu espero que edifique a sua vida, como assim como está edificando a nossa. Amém. Ivan, e essa é a nossa primeira pergunta, porque esse trecho da Bíblia que Paulo deixou para a gente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo realmente quis passar com essa frase, com esse dizer na Bíblia? Glória a Deus. Mateus, projeta para nós aí o versículo. Vamos colocar o versículo aí na tela para a gente poder estar explanando mais um pouquinho sobre ele. É muito importante, tá? Isso que nós temos levado aqui, falando sobre os versículos. Eu sei que muitas das vezes a gente quer levar isso de uma maneira leve, tá? Não dentro da teologia, da exegese, da profundidade das pessoas que estudaram. Nós estamos trazendo aqui para o nosso dia a dia, aquilo que a gente vive. Porque, muitas das vezes, eu tenho certeza que muitas pessoas que não assistem são teólogos, professores, pessoas tão muito mais aprofundadas do que nós nessa palavra. Mas a nossa proposta aqui é que nós somos como vocês. Nós vivemos isso, passamos por isso, sofremos isso, entendeu? Então, por que não passar um pouco daquilo que a gente está vivendo dentro da palavra? Olhando para nós aí, Mateus. Filipenses, capítulo 4, coloca aí o versículo 12, 13. Vamos ler junto com o pessoal aí. Bom, aqui está o 12. Vamos ler o 12. Vamos no 11 para a gente poder ter o contexto do que a gente vai chegar. Aqui,
Paulo está falando com Filipenses, né? Referente à questão de oferta, à questão de recurso. E ele fala, não vos declaro isso por estar necessitado, por estar precisando de recursos, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. O nosso tema do nosso videocast de hoje. Versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz com tudo, todo lugar, em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Antes da gente ir para o versículo que o nosso irmão falou aqui, fixa bem. Depois de você tiver um momento, abra essa palavra, está lá em Filipenses 4,12, vai falar muito com vocês além do podcast aqui. É o que o Espírito Santo hoje nos conduz. Vamos ao versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo fala isso, Fabrício, ele justamente está vindo dizendo que ele aprendeu a viver, ele vive isso com o poder e a graça de Deus. Então, assim, ele entra com a parte dele, ele entra com a experiência dele, com a vivência dele, e Deus fortalece ele em espírito, em verdade, em graça, para ele passar pelas privações e aquelas necessidades lá. E é muito interessante, porque você quer conhecer alguém, existe uma coisa muito importante que eu quero relatar aqui. Você saber viver na escassez ou na fartura diz muito sobre você em diversas áreas. Você na fartura e você na escassez é a mesma pessoa? Não. Anota aí. Isso você precisa anotar. Você na escassez ou na fartura ou na necessidade, você é a mesma pessoa? Se serve a Deus, a alegria, o entusiasmo é o mesmo? Uma pergunta para você pensar aí. Amém? E Paulo queria transmitir isso aos filipenses. Transmitir isso à carta àquela igreja, de tipo, cara, eu sei, eu consigo viver das duas formas, fica tranquilo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, ele me sustenta, tanto na fartura, tanto na necessidade. Então, esse versículo, ele vem relatar isso, posso todas as coisas que me fortalecem. E ele já virou um chavão aí de todo mundo. Não, eu posso. Essa questão, eu posso, eu faço. Só que a pessoa pode mesmo. Você está vivendo isso na sua vida, a escassez, ela te traz. Que estágio que você está espiritualmente na escassez e na fartura? Tome cuidado. Porque muitas das vezes a fartura, quando a gente fala mudança, ou viver normal, sem ausência de necessidade, muitas das vezes está te levando para um lugar que não é bom, que é um lugar que não é propício a servir a Deus. Temos que ficar atentos. Amém? Amém. E assim, Ivan, as pessoas são diferentes umas das outras. Sim. Tem pessoas que têm que ser tratadas no pouco e as outras na bonança, para ser mudado o seu caráter. Exemplo, tem gente que, quando tem pouco, está passando aquela dificuldade, está tudo apertadinho, vai no monte, jejua, não falta um culto, e Deus honra e melhora um pouquinho, a pessoa vai e começa a esquecer de Deus. A pessoa falta culto porque vai viajar, está muito cansado porque trabalha muito. E tem as outras pessoas que são o contrário. Quando está tudo bem, está sobrando dinheiro, vai no culto, procura Deus, abençoa os outros irmãos. Mas faltou um pouquinho, começa a murmurar. Começa a reclamar, já não quer mais ir na igreja. Começa até ser mais contundente. Deus, você me esqueceu, você não me ama mais. Então isso a gente pode entender o quê? Deus trata de uma forma individual mesmo, cada um de um jeito. Como que a gente pode entender isso, Ivan? Muito boa pergunta. E ela é o tema central mesmo do nosso tema de hoje. Irmãos, vamos tratar em duas partes, né? Vamos tratar primeiro o da escassez, né? É muito importante
muito importante que eu vou falar para você agora. Anota aí que essa você precisa anotar. Eu já, inclusive, falei aqui em outras gravações. Deus não vai te conceder nem te dar nada que te tire dele. Vamos lá. O que isso quer dizer, Ivan? A escassez que você está vivendo, que você está passando, nós precisamos saber a fonte dela. Isso quer dizer, ué, eu posso estar passando uma escassez porque é uma situação que o mundo está passando, eu posso estar vivendo uma escassez que é momentânea na minha vida, ou eu posso estar passando uma escassez porque eu sou preguiçoso. Já dizia Salomão, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. A formiga não é um inseto preguiçoso. Mas, então, tudo que eu estou passando porque eu sou preguiçoso, não, nós precisamos entender a situação. Por que eu estou falando isso? O tempo de escassez, você precisa analisar que tipo de escassez você está passando. A escassez é o quê? Espiritual, a escassez é financeira, a escassez é familiar, a escassez é em todas as áreas. Muito importante. Anota aí. Quando todas as portas se fecham, quando tudo na sua vida está, vamos dizer assim, dando ao contrário daquilo que você precisa viver, fique tranquilo e descanse, porque é Deus o negócio. Agora é a hora de você descansar. Agora é a hora de você fazer jus àquele versículo. Posso todas as coisas que no Deus que me fortalece. E você vai lá para, se eu não me engano, está em 1 Coríntios 12, versículo 1 e 2. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas se você colocar aquele versículo todo, nosso irmão vai estar projetando aí, se você coloca aquele versículo todo, você vai entender o seguinte: mas eu preciso transformar minha mente. Tá? Estou falando um pouco desse assunto aqui agora, então eu consigo viver a plenitude e a vontade de Deus quando eu transformo minha mente, quando eu nasci de novo. A gente já falou isso em outros tópicos aqui. Então, vamos lá na resposta à pergunta. Então, eu identifiquei o porquê da escassez. Ivan, eu estou com a escassez somente financeira, todo o restante está andando, glória a Deus. Então, peraí, seu problema é financeiro? Então, vamos ver o que está acontecendo financeiramente. Você tem resiliência, você está se reinventando, você está buscando novos caminhos, está buscando novas fontes de renda? É um ponto. Eu estou tendo muito problema familiar, problema ministerial. Bom, vamos ver a fonte. Não, todas as áreas estão assim. Você já identificou que é uma prova em que Deus, você está atravessando por Deus. Deus colocou você na prova. Então nós vamos lá. Vamos tratar como uma prova de Deus, uma permissão de Deus que você está passando por que está passando. Dê glória a Deus. Porque Deus está tentando te ensinar algo. Deus está provando você. Deus está forjando você. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Graças a Deus. Inclusive, Paulo fala muito sobre isso. As tribulações, elas geram você perseverança. As tribulações geram você experiência. As tribulações geram você domínio naquilo que você está sendo aprovado. Então, todo mundo que é aprovado e vence, vira doutor naquilo que foi aprovado. Então, quem você vai poder ensinar? Agora, isso no âmbito espiritual, material, aquilo que Deus está permitindo você ser provado. Agora, tem muitas provações que a gente puxa para a onda. Essa você precisa aprender para sair. Né? Assim como a outra, você precisa aprender qual vai ser o remédio a ser aplicado para sair dessa prova. Que tem gente que busca com a mão sobre isso. Tem gente que fala, não, eu estou sem luta aqui, eu vou lá com a minha mão, busco a prova, né? Deus dá emprego, ele não tem paciência no emprego, Deus abre porta, ele vai lá, ele mesmo fecha a porta. Amém? Anotou aí? Então faz todo sentido. Vamos agora para a fartura, respondendo a sua pergunta. Espero ter
sanado você aí a sua dúvida ou até mesmo o seu entendimento da escassez. Então a escassez tem vários níveis de escassez, tá? E você precisa avaliar qual o momento que você está passando para justamente você ter esse entendimento da provação em que Deus te colocou ou não, tá? Nem toda provação é de Deus. Bem? Vamos agora para a fartura. Como se diz? Eu posso citar aqui, fartura. O que acontece, Fabrício? Você está na fartura. Lá, no momento, você teve a oportunidade de ir para Disney, para ir para Orlando, Europa, passear. Uma coisa pode ser, é enriquecedor as viagens, é enriquecedor a mudança. Estou tirando mérito disso. Mas você aprende muito mais na prova do que na fartura. Tá? Então, essa aprovação é para te ensinar, você já está no nível que você já aprendeu com essa, vamos dizer assim, com essa escassez. Glória a Deus, agora nós vamos para a fartura. Eu estou aprendendo no tempo de fartura. Eu posso te dizer para você com todos os pontos, os pingos e os pontos na frase, que você aprende mais na escassez do que na fartura. E a tendência é buscar mais na escassez, na doença, do que na saúde e na fartura. Por isso, seja a escassez, seja a fartura, busca Deus da mesma. Porque não espere a escassez chegar. Não espere a doença chegar para se chegar a Deus. E você falou uma coisa muito interessante aí vem muito do estado do espírito. Você falou sobre as pessoas que, poxa, tá tudo bem, ela tá lá buscando Deus, vai na igreja, e aí alguma coisa dá errado, ela de indiretamente ela culpa Deus, aí ela entra na sua depressão, no seu casulo e não vai na igreja. Aí nós estamos falando de um estado do espírito que ele está deixando ser acorrentado para não buscar o Senhor. Veja que ambas as situações eu estou dando uma resposta para Deus, na minha opinião, negativa. Ah, então quer dizer que está tudo bem, você dá glória a Deus. Ah, então quer dizer que tá tudo ruim, aí você dá glória a Deus. Então nós estamos precisando rever quem nós somos em Deus, rever as nossas posições e visões, que tanto na escassez como na fartura, eu preciso ser íntegro. Sabe o que é integridade? É inteiro. Anota aí, anota aí. Integridade é inteiro. Então, eu sou inteiro de Cristo na escassez, eu sou inteiro de Cristo na fartura. Tá? Então, não pode haver uma divisão emocional, física, nesse momento que você está passando. Tá? Ivan, falando de bonança, nós sabemos que bonança é um período de tranquilidade, de calma na vida da pessoa. É possível a pessoa pegar esse momento e transformar isso em maldição na vida dela? É possível. O que é possível? Muitas das vezes, Fabrício, existe a vontade permissiva de Deus, isso é uma discussão, né, muito grande aí. Vamos lá, gente, pode deixar seus comentários aí, suas opiniões, tá? E a gente está aqui para levar a vivência de vida, né? E muitas das vezes, se você tiver uma opinião diferente, deixa aí comentário. O que acontece? Você tem a vontade permissiva de Deus. Então, muitas das vezes, aquilo que você tem, aquilo que você produziu, nem sempre foi Deus que te deu. Deus permitiu. Você consegue compreender? O que acontece? Você que está aí nos ouvindo. Eu fui lá, lutei, trabalhei, conquistei diversas coisas. Ótimo, Deus permitiu que você conquistasse, mas foi algo que você lutou para aquilo e a vontade permissiva de Deus permitiu você ter. E muitas das vezes, aquilo você acabou de dizer. Às vezes você buscou tanto aquele emprego, tanto aquele salário, tanto aquela renda, tanto aquele casamento, e depois aquilo virou maldição e te tirou da presença. Anota aí. Pesado. Agora me chave.
E aquilo, quantas pessoas você conhece que depois que entrou no relacionamento se afastou de Deus? Santíssimo. Anotou aí? Quantas pessoas você conhece só foi Deus permitir ganhar melhor, mudar de vida, se afastam de Deus? Aí você pergunta, Deus deu, ele perdeu? Não, Deus permitiu. Não foi Deus que te deu. Deus não vai te dar nada, tire dele. Mas a vontade permissiva significa o universo você trabalhou. Aí entra a colheita. O que é isso? Poxa, você foi resiliente. Você se reinventou, trabalhou para aquilo, certo? E você conquistou, ganhou lá, seja recurso, Deus abençoou, passou uma pessoa lá na sua vida e você quis ter um relacionamento com ela, nem perguntou para Deus se era da vontade dele. E aí Deus nem respondeu, você vai lá e começou o relacionamento. Se afastou da presença. Então, grava aí. Se algo na sua vida, seja emprego, seja dinheiro, seja família, te tira da presença de Deus, tem Deus no negócio. Deus não vai te dar nada que te tire dele. Então, como acabou de falar aí, foi só Deus dar, só foi Deus permitir, só deixou ele vir. Então, eu não chamo isso de Deus dar. Eu chamo isso de Deus permitir. Você colheu, você plantou lá. Então, você foi lá em busca de um relacionamento. A pessoa veio. Mas que isso que essa pessoa é certa? Sansão foi buscar lá, ó, Dalila, casou com uma outra lá que nem era lá, era uma filisteia, que nem era do povo dela, o pai dela não falou, o pai dele não falou. Não vai, filho, por que você não procura aqui uma pessoa do seu povo? Ele falou, não me agrada os olhos. Ei, anota aí. Outra chave. Cuidado com o que os seus olhos se agradam. Aquilo que os seus olhos se agradam, agrada a Deus? Agrada? Porque Sansão, ele procurou uma mulher que agradava aos seus olhos. E olha como ele terminou. Uns dizem que ele suicidou, foi para o céu, outros dizem que ele até foi para o céu porque ele cumpriu o chamado dele, né? Aí uma outra discussão, não quero discutir isso. Eu só sei o seguinte, ele seguiu os seus olhos. Muito cuidado com aquilo que você está vendo e você querer agradar seus olhos. Então, respondendo a sua pergunta, você plantou, você colheu, o que significa isso? Eu plantei riqueza, colhi riqueza, e aí essa riqueza me tirou da presença. Quer uma palavra libertadora? Não busque aquilo que te agrada, busque agradar a Deus. Agrade a Deus, busque a Deus e até mais coisas. Todas as demais coisas você não precisa. Isso fica muito interessante. Matheus, joga na câmera central pra gente aí. Agora vamos perguntar pro Matheus, Ivan. Como é que tá, Matheus? Como que é o Matheus na parte da escassez? Como que é o Matheus na parte da bonança? Matheus que agora está aí no relacionamento bom, mudou alguma coisa ou não? Matheus está se dedicando à igreja. Fala com a gente, Matheus. Pensando, né, a gente que assim tá sempre habituado, né? Eu falo habituado, sempre tá passando por dificuldades, né? Desde familiar, espiritual, ministerial, financeiro, enfim. É bem complexo, né? Às vezes a gente tem nossos complexos, né? Às vezes de inferioridade, às vezes temos também ali, né, situações que nos agradam, mas a gente não pode perder o foco, né, que é Cristo, a gente não pode perder ali, né, o, o centro, né, que é Cristo em nossas vidas. Porque como ser humano, a vontade de desistir, abandonar, né, chutar o balde, como muitos usam como expressão, mas é ter resiliência, né? Cada dia mais buscar o Senhor, cada dia mais, né, se fortalecer dentro da palavra, jejum, oração, né, e caminhando até quando o Papai do Céu, né, determinar aquilo que Ele quer para nossas vidas. Então, eu levo muito isso na minha vida, né? Agradeço muito a Deus, até mesmo, né, pelas dificuldades.
Agradeço muito a Deus por tudo que eu, né, passei, independente se foi bom ou ruim para mim, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Às vezes não vai ser boa, perfeita, agradável para mim. Eu sei de uma coisa: a minha vontade pode ser boa? Pode. Pode ser agradável? Pode. Perfeita nunca. Perfeita somente a vontade de Deus. Então eu levo muito isso para minha vida e só tenho que agradecer. É isso Não aí, importa. Mateus. Se eu pegar nesse versículo, posso usar as coisas que me fortalece e seguir em frente. Vamos voltar aqui, o Ivan. A adversidade nos traz duas situações, de crescimento e sofrimento. Isso vai nos mostrar aonde está o nosso coração. Paulo nos mostra que o coração dele estava em Deus, em Jesus. E isso fazia com que ele se alegrava, independente da circunstância. O que a gente pode entender melhor disso aí? Importante. Essa pergunta é maravilhosa. O que acontece sobre isso? Você de casa. Deus sonda os corações. Deus sabe o que está no seu coração. E muitas das vezes nós nos deparamos com pensamentos como a alegria só está quando a bênção chega. A alegria só está se a cura chegou. A alegria só está se a bonança pairou. Então, onde eu quero chegar? Quer dizer, aonde está o seu coração? O seu coração está. Anota, essa precisa anotar. O seu coração está na circunstância ou está no dono de tudo? No dono da eternidade, no dono da alegria e da tristeza, porque Deus está na tempestade também. Você vai lá na tempestade, Deus está lá. Você vai na bonança, Deus está lá. Né? Então, já dizia o próprio Paulo, né? Você vai no mais profundo abismo, não tem como te afastar de Deus, significa. Por que não tem como afastar? Porque ele está lá também. Você vai no mais profundo lugar distante da terra, Deus está lá. Então, o seu coração, só que é importante você se examinar. Examine você, as suas ações, os seus pensamentos. Tem louvado a Deus? Essa é a primeira pergunta. Você anotar aí, as minhas ações, os meus pensamentos têm louvado a Deus? Dá um tique aí. Segundo, eu reflito Deus na minha vida? Dá um tique aí. E agora, para fechar o que você está dizendo aí, o meu coração está nas circunstâncias, né? Seja ela boa ou ruim, ou ela está no dono de tudo, que provê, que salva, que cura, que batiza. E qual é o teu desejo de estar com Ele? Qual é o desejo seu pela presença dEle? Então, muitas vezes a gente esquece. A gente está buscando um Deus que resolve o nosso problema. A gente está buscando um Deus que me tira da situação. Não, você tem que buscar um Deus que é redentor, que vive e que vai nos levar para o céu. Eu vou orar com Ele. Então, eu preciso estar alinhado com o coração divino, com o coração de Deus. Gente, isso é muito importante. Desperta aí. Cara, vem comigo. Anota aí. Você precisa estar com o seu coração alinhado com o coração de Deus. Então, examina-se a você. O meu coração está alinhado com o coração de Cristo? Os desejos, desígnios de Deus? Por que eu falo isso, gente? Porque muitas das vezes nós estamos fazendo a coisa certa, acabam tirando certo. Eu estou indo na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um adorador, todinho. Mas qual a motivação para você fazer isso? Assunto até para um outro podcast aí. A sua motivação, cara. A motivação é, não, eu faço isso porque senão as coisas fecham para mim, o céu fecha, a luta vem. Então, eu tenho um temor a Deus porque Deus não creio me castigar. Não, eu tenho um temor a Deus porque eu não quero desagradar Ele, porque eu não quero sofrer alguma consequência. Isso aí, na canela, né? A gente não presta atenção, não, mas para a gente fazer refletir. Esse tempo que a gente está aqui conversando, falando da palavra de Deus,
que seja um momento de reflexão. Peraí, qual é a minha verdadeira motivação? Eu estou falando isso porque ela está totalmente ligada ao tema. Porque o tema é escassez e abundância. Mas qual é a minha motivação para servir a Deus? Minha alegria, meu prazer em Cristo. Então, quando nós estamos, falo isso, porque você pode rever hoje. Hoje, quando você ouvir esse corte ou essa palavra, você pode rever no seu conceito. Bom, peraí, eu tenho buscado a Deus por motivo A, B, Z, D, menos porque Ele é Deus, menos porque Ele é soberano na minha vida, eu quero a presença dEle, eu quero Ele na minha vida, eu desejo Ele, eu aceito Ele como meu Salvador. Às vezes você está fazendo tudo certo. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia. Saul, quando Deus mandou ele entrar numa cidade, matar todos os reis, matar tudo, inclusive Deus é muito forte, né? Criação, criança, mulher, tudo, ele mandou, dizima tudo. Ele foi lá e ficou com pena, ele poupou o rei e poupou a criação, a gente fala criação, os bois, né? As ovelhas e tal. E quando ele fez isso, foi uma desobediência muito grande, que trouxe muitas consequências, tá? Quem estudou aí um pouquinho vai saber que depois, lá na frente, foram povos que guerrearam com Israel, guerreiam até hoje, que o cara não dizimou lá atrás, que Deus mandou, ó, porque Deus conhece. Deus conhece início, meio e fim de todas as coisas. Então, quando Deus manda fazer algo, quando Deus manda cortar algo na sua vida, é porque ele já viu lá na frente. E aí, Saul, querendo agradar a Deus, não, Senhor, eu guardei esses bois aqui porque eu vou fazer um sacrifício a ti. E aí vem aquela famosa frase célebre que eu acho que todo cristão deveria saber, que é melhor obedecer do que sacrificar. O que é sacrificar? O que é essa frase? Essa frase é porque Saul poupou os bois, as criações lá do povo que ele mandou exterminar, com a alegação que ia sacrificar para Cristo. Olha que coisa linda! Nossa, se passar isso aí no telão aí, se passar a vida de Saul, passar a vida de Davi no telão aí, tu compra Saul na hora. Isso aí, ficar com os bois lá para sacrificar para Deus. Não de Jesus. Não sacrifica, não. Só obedece. Sonda seu coração. Analisa os seus motivos. Analisa as suas motivações. Porque as suas motivações podem te levar para o inferno. Mas eu estou fazendo tudo certo. Nossa, essa é para você, para agora. Você dizendo assim, eu faço isso. Sabe que eu estou... Às vezes está com a motivação errada. Sabe que você está indo para o inferno, não está sabendo. Por que Jesus falou? Tem a passagem lá que ele vira, o cara fala, Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. Eu curei no seu nome. E Jesus vira para ele e fala, apartai-vos de mim, porque eu vos conheço. Porque o dom de Deus está aqui, o nome de Deus é poderoso. O cara fez. Você acha que expulsar o demônio lá não é de Deus? É. Você acha que profetizar não é de Deus? É. Você acha que impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado não é de Deus? É. Você já vai para o inferno? Coração impuro. Coração vazio, sem Deus no coração. Então, irmãos, você que está aí ouvindo, você que está conosco aí, motivação, reveja suas motivações, reveja a sua situação perante Deus, porque tudo que você faz, o Fabrício, isso é tudo. Nós estamos falando aqui, olha que coisa linda. Não, joga lá, vamos lá, projetor para nós aí, gente, olha aí o versículo. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, não temos nós expulsado o demônio, não temos nós realizado muitos milagres. Está lá em Mateus 7, 22.
Ó, 23. Então eu lhes declarei, nunca os conheci, afasta da minha presença dos que praticais o mal. Gente, você tem que ter muita atenção nessa palavra, Fabrício. Muito. Fabrício, essa palavra, ela vai de encontro todas as esferas, irmãos. Irmãos, é tudo. Se você prega, se você lava o banheiro da igreja, eu sirvo a Deus na igreja, eu lavo o banheiro lá na igreja, eu limpo lá as cadeiras, eu varro. Serve para você. Eu sou um exímio pregador, eu sou um pastor da minha igreja. Essa palavra também é para você. Eu só sento lá no banco e louvo a Deus, termino o culto e vou embora. Essa palavra também é para você. Porque qual é a intenção do seu coração, cara? Hoje, quando você vai para Mateus, se eu não me engano, 4, 7, Lucas 4, 7. Lá, quando Jesus fala para aquela mulher samaritana, é chegado o tempo onde você vai, Deus procura os verdadeiros adoradores, é necessário. Olha quando Jesus fala que é necessário, sagrado. É necessário que você o adore em espírito e verdade. Você tem que adorar ele a todo tempo. Jesus é espírito, você tem que adorar em espírito. Sabe por quê, Fabrício? Tem muita gente que está com a motivação errada, está fazendo algo para Deus, está pregando, ou está dando palavra para os outros, para agradar alguém. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas fazer um cafezinho para agradar o homem. Você tem que fazer um cafezinho lá na igreja, ou qualquer outro serviço, se ter isso, ou levar a palavra que a gente está fazendo aqui. Nós não estamos fazendo aqui buscando algo para nós mesmos. Nós estamos aqui querendo multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Então, qual é a verdadeira motivação para você fazer o que faz? E por que eu estou falando isso tudo hoje dentro desse tema aqui, irmãos? Em nome de Jesus. Pega aí a chave. Porque você vive na escassez ou vive na abundância por um motivo. Porque você serve a Deus, agrada a Deus. E por que você faz isso? Você serve a Deus, por que você agrada a Deus? Qual é a motivação que te leva a isso? Porque às vezes você está lá, ou fazendo, e não está tendo resultado. Deus é um Deus de resultado, Deus é um Deus de multiplicação. Fique tranquilo. A intenção do seu coração é certa, você sabe viver. Porque muita gente bateu. Esse tema ardeu muito no nosso coração para estar trazendo aqui para nós hoje. Porque nós necessitamos, é uma necessidade. Saber viver na abundância, saber viver na escassez. Eu preciso saber viver. O que é saber viver? Não, o saber viver é ter a intenção certa em ambas as situações, a intenção de servir a Deus. Amém? Espera aí. Contribuir em nome de Jesus aí para a sua motivação certa, para a escassez, para a alegria. Muito importante que eu vou dizer agora, Fabrício, Mateus, pessoas que nunca vão ter, não está escrito que ela vai talvez ter uma mudança de vida financeira. E só que e aí a gente de fora pensa, nossa, essa pessoa não é abençoada. Quem disse? Quem disse? A gente não sabe o futuro, a gente não está lá no reino. Menor aqui vai ser o maior lá. A gente vive por um pouco espaço de tempo aqui, julgando as situações, esquecendo de uma eternidade para viver. Então hoje, a sua escassez aí, talvez vai te dar a autoridade no reino quando você estiver lá na eternidade. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que nós vamos reinar 1000 anos com ele aqui na terra. Isso aqui que você está vendo aqui, ó, terra. Nós vamos reinar com Cristo aqui. E como é que vai ser essa hierarquia de poder aqui na terra? Deus tem esses critérios. Então, Deus tem uma forma aí, né? Então, o menor aqui vai ser o maior lá. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que vai viver, talvez, na escassez a vida inteira. Uma vida aqui. A gente fala, às vezes, uma vida inteira com algo tão grande, né? Nós estamos aqui, nós somos
criados aqui para viver 80, 90, será que 100 anos? E uma eternidade? O que é uma eternidade perto de 80 anos? Né? Então talvez você vai viver. Talvez você está pensando aí, nossa, eu vivi me esquecer da minha vida inteira. A vida inteira foi difícil, eu não consegui talvez o que eu almejei, tá? Não fugi no meio do tempo, mas talvez eu não consiga. Mas a palavra de Deus é clara. Ajuntai tesouro no céu, onde a traça e nem o ferrugem. Essa pessoa talvez está com um tesouro no céu enorme. E ela está vivendo uma escassez aqui, o tesouro no céu lá, ó, gigante. Então não se assuste com, com quem já foi rico aqui. Jesus foi a palavra de Jesus, tá? Que esse já recebeu aqui. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que quem vive talvez grande bonança e grande riqueza aqui, já recebeu aqui. E aquele que está vivendo na escassez aqui, vai ter grande galardão. Então, analise suas emoções, sua verdadeira motivação, para que talvez você esteja fazendo tudo certo. E você encontre no céu no futuro. E assim, Ivan, eu posso colocar aqui como resumo do nosso podcast aonde está o seu coração. Porque dizer Paulo, por isso dizer Paulo, que está contente em todas as ocasiões, porque o coração dele estava em Deus, estava em Jesus. E isso dava força e calma para ele suportar todas as adversidades. E é interessante, Fabrício, Paulo fala sobre isso, né? Porque você vê que prosperidade não é sinônimo de sucesso, que fosse assim, Paulo foi derrotado. Paulo, depois que resolveu seguir Jesus, só tomou facada, ao ponto de ser preso e decapitado. Foi insucesso. Foi um dos apóstolos que mais abriu igreja. Né? Você vê que não, uma coisa não está ligada à outra. É importante, uma coisa não está ligada à outra. Prosperidade está ligada com sucesso e crescimento espiritual. Amém? Agora, vamos falar da outra parte que fala muito. Eu quero falar um pouco só sobre esse versículo, que é aonde está o seu coração. E Jesus fala sobre isso. Jesus fala a questão do tesouro. Por que Jesus fala a questão do dinheiro e da riqueza? Ele fala um pouco sobre isso. É que aonde está o seu coração? O que significa isso? Você pode ser muito rico, mas seu coração está em Cristo, a riqueza não vai te afetar em nada. Olha, Abraão foi riquíssimo. Davi, riquíssimo. Salomão, riquíssimo. Né? Onde estava o coração dessas pessoas que eu acabei de citar? E só que muitas das vezes a gente aqui, quando Jesus se refere a isso, é justamente, cara, aonde está? Você precisa enxergar onde o seu coração está. Né? A motivação. E nós estamos falando isso porque isso vai ajudar plenamente você saber viver. Saber viver. Ser honrado. Tem outras traduções lá, Fabrício, né? Ser honrado e ser humilhado. Na abundância e na fartura. Então tem lá essas traduções lá. Então, em ambas as situações, seja honra, seja fartura, seja escassez, seja abundância, você vai ter sucesso nessa área dessa forma, seguindo o que está na palavra e seguindo o exemplo de Paulo. E Paulo, é muito interessante, Paulo escreve isso quando os filipenses mandam oferta para ele. Então, assim, quando ele recebe, eu entendo que foi uma grande importância de dinheiro. Foi um valor alto. E aí ele quis dizer, olha, você viver das duas formas, tá? Tipo assim, enviaram um valor para ele que deixaria ele muito bem. E ele quis dizer, não, eu já sabia viver antes, mas fique tranquilo, eu também vou saber viver com recurso. Né? Se a gente continuar lendo aqui, foi Epafrodito que levou essa oferta. Ah, se você continuar lendo lá um pouquinho, tá lá no 16, 17, aí ele fala de Tessalônica, né? Citando aí as igrejas, né?
próximos ali. Então, vocês me perdoem se alguma coisa eu falei aqui equivocado, que o nosso tema central não é aqui a linha por linha. O nosso tema central é trazer a vida para você. Eu estou te falando isso, é muito importante frisar aqui, Judez. Esse tema veio no nosso coração porque pela grande aflição de escassez que a gente está vivendo. Então, o Espírito Santo me tocou, né? E falou, cara, você sabe viver na abundância, então eu preciso que você também saiba viver na escassez. Tá tudo faltando, tá tudo fechado, tá tudo ruim. Eu preciso que você esteja firme. Eu preciso que você, agora que está me ouvindo, tudo se fechou na sua vida. Saiba viver com tudo fechado. Viver em Cristo. Por isso que ele fala você que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque em todas as coisas eu posso, quando eu sei viver a escassez do mundo. Amém? Ivan, agora eu quero pedir ajuda do pessoal de casa. Você que se sentiu abençoado com essa palavra, você que entende que outras pessoas podem ser abençoadas, compartilha com essas pessoas. Deixa aí no comentário o que você achou, como que você se sentiu assistindo. Você curte também aí, curtir é muito importante, né, Ivan? E também se inscrever. Você que sabe de alguém que está precisando receber essas palavras, esses vídeos do nosso podcast, mande aí o link para ele, pede para se inscrever no canal. A gente vem aqui fazendo a nossa parte, né, Ivan? Quer vir, estudar, tá Agora a aqui, gente precisa de você. frente às câmeras. Não é fácil, não é fácil, gente. A gente está aqui lutando, parar o nosso dia a dia, mas estamos aqui para levar a palavra de Deus. E pedimos a sua ajuda. Você que talvez não se sinta confortável gravando vídeo, no cenário, mas você pode ajudar no reino espiritual. Você pode estar aí compartilhando, mandando para as pessoas, nos ajudando a levar esse trabalho para frente. Ivan, as considerações finais agora. Eu faço as suas palavras as minhas, Fabrício, tá? Nos ajude compartilhando. Se você chegou até aqui nesse vídeo, que às vezes é difícil, a gente não assiste tudo, assiste explicado, mas se você chegou até aqui, dá o seu gostei ou não gostei. Isso é um feedback para nós. Gostei ou não gostei. Dá o seu feedback, se inscreva no canal, compartilha, para mais pessoas serem alcançadas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, gente.